E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia começar o vídeo falando que eu tô sumido, mas eu tô sumido mesmo. Eu tô tentando fazer as coisas conforme vão acontecendo, né? E tem bastante coisa acontecendo. E esse vídeo aqui, na verdade, é uma série de vídeos que eu quero trazer aqui pro canal sobre um curso que eu vou dar pela Pride Care. Tem alguns links aqui embaixo, inclusive o link do Simpla provavelmente vai estar aqui. Mas segue a gente lá também no Instagram. Onde a gente vai estar falando sobre a história da sexualidade. Nesse vídeo específico aqui, a gente vai conversar sobre o que é a sexualidade para Butler e para Foucault, né? Como que esses dois autores, né, eu estou me baseando no História da Sexualidade e no Desfazendo Gênero, em alguns ensaios do Desfazendo Gênero de Butler, e o que esses autores entendem por sexualidade, né? Porque a gente precisa primeiro romper esse pensamento, esse senso comum do que é sexualidade, para a partir daí começar a conversar primeiro sobre limpar as lentes, né, sobre a construção social da sexualidade e qual a motivação por trás disso, né, porque Foucault vai falar bastante sobre o dispositivo de sexualidade e que são coisas meio abstratas. Quando a gente fala de sexualidade, fica meio coisas jogadas no ar, fica meio abstrato da gente concretizar e materializar isso e entender a importância do porquê que a gente precisa entender isso, do porquê que isso é usado, como isso foi construído historicamente, para, a partir desse conhecimento, a gente criar outras redes de possibilidades, né? Então, eu quero me empenhar bastante agora em criar alguns conteúdos do conteúdo que eu vou trazer mais aprofundado lá no curso, mas até num formato de democratização desse conhecimento, né? Eu tento trazer bastante conteúdo desse História da Sexualidade aqui para o YouTube, porque Foucault é uma leitura densa, né? Claro que alguns vão ter mais facilidade por já entender as referências, né, Foucaultianas, mas eu mesmo, quando eu vou ler Foucault, eu preciso fazer uma pesquisa muito ativa para entender as referências, o que ele está querendo dizer ali, por que ele simplesmente às vezes joga um nome de alguém, e aí você precisa pesquisar sobre aquela pessoa para entender o que Foucault está querendo dizer sobre aquele contexto na escola, no exército, né, enfim. E a gente vai conversar nesse curso sobre o nome do curso é O Corpo que Importa, né? Eu quero fazer até um jogo de palavras sobre Foucault escreve muito a história da sexualidade pensando num contexto ocidental europeu, né? Aqui no Brasil a gente precisa até refazer algumas leituras. A gente pensando que nós fomos colonizados, um período colonial muito pesado, principalmente aqui no Brasil, né? E isso muda um pouco o que Foucault, como Foucault leu a Europa, né? Isso muda um pouco a nossa realidade, mas muita coisa do próprio senso comum a gente reproduz ativamente, e aí Foucault mostra pra gente como que isso foi construído historicamente pra gente naturalizar e pra hoje a sexualidade ser uma verdade intrínseca do sujeito, né? Hoje a sexualidade eu preciso confessar a minha sexualidade, eu preciso me descobrir, eu preciso sair do armário, me expor, confessar isso para saber realmente quem eu sou, né? Muitas vezes uma estigmatização, por exemplo, da pessoa bissexual é que ela não sabe quem ela é, não sabe o que ela quer, não sabe do que ela gosta, né? Mas por quê? E aí eu, como curioso que sou, quis sempre entender por que que isso é uma verdade tão importante sobre mim, sobre o outro, né? Aí Butler vai falar, Foucault mostra pra gente por que, como historicamente isso foi criado, a quem isso se endereça ou não, né? E Butler vai mostrar pra gente depois, vai falar muito do coletivo, né? Butler vai falar muito dessa criação do corpo vivível, do corpo que pode ser enlutável, né? Do corpo que a falta pode ser sentida. E aí como que a sexualidade faz esse corpo, né? Esse corpo social, esse corpo individual e como a gente vai criando isso, né? E hoje aqui, de novo, né, eu queria falar com vocês sobre o que é a sexualidade, né? Eu já comecei falando algumas coisas aqui que a gente entende a sexualidade como essa identidade mais profunda e verdadeira do sujeito, né? Que eu gosto
de homem ou mulher, eu sou hétero, eu sou gay, né? Eu não tô nem entrando na questão de ser homem ou mulher, né? Mas como eu me identifico a partir dos meus prazeres, né? E prazeres, desejos, vontades, e aí Foucault vai falar muito sobre esses prazeres, desejos e vontades para além do ato sexual, né? Por quê? É uma pergunta que a gente vai responder depois no curso, mas por que esse comportamento do ato sexual a partir do século XVI, XVII, né? Porque esse comportamento do ato sexual foi internalizado, né? Como se tivesse tido um pensamento iluminista, muitas vezes, né? Mas como se tivesse tido um pensamento ali naquele movimento iluminista de que nós precisamos controlar essas multidões que estão vindo para as cidades depois de uma revolução industrial, né? Nenhuma revolução, em uma revolução industrial. Nós precisamos controlar essas pessoas que estão vindo para a cidade. O sexo, seja. E aí a gente não está nem falando do gênero, né? Porque depois a criação do patriarcado vai falar que a relação da escravização de pessoas começou a partir do gênero. Mas o sexo vai entrar como o controle principal ali da gestão do coletivo e do individual. A sexualidade do indivíduo foi escolhida a dedo para gerenciar o corpo individual e social, e o corpo social, né? Esses muitos indivíduos formam um corpo social. E a sexualidade foi escolhida por ser a intersecção. Isso Foucault vai falar na biopolítica, né, no capítulo 5 desse livro, O Direito de Morte, o Poder sobre a Vida. Ele vai falar sobre a sexualidade ter sido escolhida a dedo por ser a intersecção perfeita entre o outro, entre o coletivo. E aí é exatamente onde Butler vai entrar para falar sobre o corpo que é digno de ter uma vida digna, né? O corpo que é digno de ter uma vida vivível. Ela fala de vidas que são vivíveis, vidas enlutáveis. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando de vidas enlutáveis, eu acho que foi até onde eu falei de tecnopolítica, né? Enfim, esses termos se complementam: biopolítica, necropolítica, tecnopolítica, necrobiopolítica, né? Enfim, são vários termos que fazem referência ao gerenciamento social e individual do sujeito e que criam, né? A sexualidade acaba sendo o dispositivo principal a partir ali do século XVI, XVII, né? Porque não tem um... Foucault é muito abrangente. Foucault, contador de histórias, ele abrange muito as coisas, né? Ele mostra pra gente depois como foi tudo muito... Não teve um ponto, né? Teve pontos lá em 1500, teve pontos em 1600, depois ele volta para 1400 para fazer alguma referência a algo que começou a ser conversado lá atrás, alguma lei que foi escrita, alguma coisa que foi deixada, algum livro, por exemplo, que foi deixada para falar de perversões, né? Enfim, depois coisas históricas da igreja, né? O Concílio de Trento lá em 1500, já falei aqui no canal também. Bom, para não me alongar muito, né? A gente precisa entender que a sexualidade não é necessariamente só o que define o meu desejo, como eu me defino a partir do meu desejo. A sexualidade ela foi escolhida a dedo para definir aquele sujeito e fazer aquele sujeito ter comportamentos a partir a partir do pertencimento dele mesmo, né? O pertencimento, o nome do post que eu fiz lá pra gente fazer o lançamento do curso foi como o pertencimento foi roubado pela normalidade, né? Para pertencer, eu preciso me comportar daquele jeito, né? Eu preciso me identificar como aquele grupo, me comportar daquele jeito, porque aí o Estado ou outras instituições que vão gerenciar, né? Que também não é uma coisa só, ou instituições de poder que vão fazer esse gerenciamento, como as coisas, organizar como as coisas funcionam, podem prever o comportamento, prever, né? Foucault, em biopolítica, Foucault vai falar muito daquele corpo útil para o capitalismo. Então, aquele corpo, o capitalismo, o sistema, né, consegue prever essas instituições, enfim, tudo isso, conseguem prever como aquele sujeito vai se comportar individualmente, coletivamente. Aí a gente começa a falar de comportamento de consumo, porque eu estou falando de prazer, não só prazer sexual, mas prazer de consumo, prazeres e frustrações, né?
e a gente consegue ter o que Foucault traz, que todo esse sistema consegue ter previsões a partir dessa pré-identificação, né, do sujeito que vai criar a identidade desse sujeito. E essa é a biopolítica, né? Estava falando lá sobre um movimento iluminista pós-revolução industrial, onde a galera está saindo do campo para ir para a cidade, como que esses povos vão ser gerenciados, né? E nós, de novo, né? Foucault falou tudo isso lá de um contexto europeu, mas como isso é trazido hoje para um contexto atual, no qual nós nos identificamos com o outro, né? Nós nos identificamos com o outro a partir dessas pré-identificações que geram a nossa identidade. Pessoal, por enquanto eu acho que é isso. Deu pra gente entender que a sexualidade não é só os meus desejos, mas é um conjunto. Foi escolhida para ser e criada como, e depois a gente vai entender pela história da sexualidade como foi colocada para nós, né, o dispositivo da sexualidade a partir dessas tecnologias sociais, como nós chegamos nessa internalização dessa identidade e como nós nos tornamos previsíveis, como o comportamento acaba se tornando previsível, como todo esse sistema organiza essa sociedade e organiza como as instituições, o sistema, organizam essas individualidades para ir organizando o coletivo, né? E aí, bom, enfim, né? A gente começa a falar de organização ideológica e aí como que esse gerenciamento da ideologia vai chegar num posicionamento político, mas para a gente entender essa construção, não só para entender a construção do que aconteceu até agora, de como a gente chegou onde a gente chegou, mas a partir do que a gente pode construir. Eu falo bastante isso, né? A gente usar o conhecimento para entender como que a gente pode reconstruir a partir de agora. Beleza? Obrigado para quem ficou comigo até aqui. Até o próximo.